Como habitualmente, hoje contamos com os comentários de Ascenso Simões, gestor. Muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Comecemos por falar precisamente desta questão da peça que acabámos de ver, destas sondagens sobre aquilo que se vai passar no dia 23 de junho, no Reino Unido. Vai ser um dia importante não só para o Reino Unido, mas também para a Europa, ou não? Vai ser um dia decisivo para o Reino Unido e também para a União Europeia. Em primeiro lugar, há uma nota muito importante que nós precisamos de identificar. Nem a União Europeia, as instituições da União Europeia, nem os principais partidos que normalmente se alternam no poder no Reino Unido estão muito empenhados neste referendo. Isso é lamentável. Ou seja, se a União Europeia quer que o Reino Unido continue na União Europeia, no esforço conjunto de afirmação deste espaço comum, a própria União Europeia devia ter definido uma estratégia de intervenção, de aconselhamento, de esclarecimento, de ajuda a todos aqueles que no Reino Unido têm a opinião de que se deverá manter esta estrutura da União Europeia. A verdade é que também nos partidos tradicionais, quer no Partido Conservador, onde há fortes divergências, até na perspectiva da sucessão do atual Primeiro-Ministro, já numa leitura pós-Cameron, relativamente à governação, ou no Partido Trabalhista, onde esta liderança mais à esquerda é, por natureza, mais distante das questões do aparelho de Bruxelas, que identifica como sendo muito liberal, ou muito neoliberal, ou muito burocrático, ou muito controlador. Portanto, há aqui um conjunto de agentes políticos que deviam estar no terreno a defender os interesses do Reino Unido na União Europeia, mas que estão longe desse combate. E, portanto, nós podemos vir a ter uma surpresa que será a vitória do não e, portanto, uma consequência imediata da saída do Reino Unido da União Europeia. Isso traria gravíssimos problemas à estrutura empresarial do Reino Unido, à estrutura social do Reino Unido, às relações do Reino Unido com os Estados Unidos e da Europa com os Estados Unidos, e também traria um grave problema de estrutura interna da União Europeia. Portanto, nós estamos aqui numa situação em que precisamos esperar mais algum tempo para perceber como é que vamos prever a situação e o resultado deste referendo, mas os dias passam e a posição do não consolida-se. E consolida-se também pelo aquilo que vimos com estas sondagens. Em relação, e falando aqui um pouco mais, agora referindo-nos a Portugal, estas últimas previsões da OCDE, o que é que lhe pareceram estas previsões? As previsões da OCDE não são mais do que aquilo que nós já referíamos há 2 semanas e há 1 mês aqui neste mesmo espaço. Ou seja, nós muito dificilmente teremos o cumprimento das metas que o Governo apresentou no seu Orçamento de Estado. Iremos ter necessariamente um orçamento retificativo, pelo menos um orçamento retificativo. Iremos ter, a partir do verão, uma intervenção do Ministério das Finanças nos restantes ministérios de controle da despesa. E iremos ter um investimento anémico, principalmente investimento público, que quase não existirá durante este ano. Portanto, essa é uma circunstância que já todos nós entendemos. O Governo tem objetivos muito claros, a ficar o mais próximo possível das metas que apresentou a Bruxelas e que estão contratadas, digamos assim, no âmbito do Orçamento de Estado deste ano, mas muito dificilmente conseguirá atingir essas metas, ficará um pouco mais além dessas metas, mas mesmo para ficar dentro daquilo que são os objetivos centrais, num déficit à volta de 2,6, 2,7, com a atual execução orçamental, o Governo vai ter que fazer ainda cortes nos orçamentos dos ministérios e controlar a despesa no 3º trimestre deste ano, e para isso vai ter que fazer uma alteração significativa do orçamento com um orçamento retificativo. Ainda assim, António Costa dizia que estas previsões prevêem um déficit abaixo dos 3%. Tivemos a recente visita... É muito importante essa identificação, porque
o Primeiro-Ministro vai dizendo sempre a mesma coisa, um déficit sempre abaixo de 3% e que seria a primeira vez que nós o conseguiríamos ter nas últimas décadas, tendo em conta a circunstância em que o país vive. E, portanto, é o próprio Primeiro-Ministro que vai retirando pressão sobre a matéria e que vai também determinando qual é o universo em que o Governo se move para conseguir os resultados finais. Talvez o Primeiro-Ministro esteja apostado mais na redução da dívida, numa redução considerável da dívida, mantendo, de qualquer forma, uma leitura um pouco mais flexível do déficit, mesmo controlando isto e ficando abaixo do 2,8, que eu acho que isso vai acontecer no final do ano. Tivemos a recente visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Berlim, uma visita que tinha como objetivo principal tentar evitar as sanções, precisamente por causa do déficit que tivemos no passado. Acha que foi bem sucedida ou não? O debate sobre as sanções é patético, porque todos os agentes políticos sabem que não vai haver sanções nenhumas. Todos os agentes políticos, europeus, espanhóis, portugueses, sabem que não vai haver sanções. Então não se justifica esta visita? Portanto, o Presidente da República podia ter ocupado o seu espaço, essa visita, uma visita de cortesia, uma visita de Estado, para colocar um outro problema de que não se fala, que é o problema da Auto-Europa em Portugal. Nós sabemos que a Auto-Europa está com graves problemas de produção, sabemos que no final deste ano vai reduzir a um só turno a sua produção, não sabemos qual é o esforço da Auto-Europa relativamente a novos modelos em Portugal, sabemos que há as empresas colaterais, as empresas da cadeia de valor que já passam por situações difíceis e estão a prever despedimentos. E teria sido importante que o Presidente da República desse um sinal sobre essa questão. Até porque nós sabemos, quando olhamos para as nossas exportações, que a Auto-Europa teve aqui um papel muito importante na desaceleração das exportações, como teve também o peso das refinarias e a paragem técnica que existiu. E os nossos mercados tradicionais do Brasil e de Angola. Mas teria sido... É claro que o Sr. Presidente da República, numa conversa com a chanceler, tem que colocar essas questões que são da União Europeia, as questões das sanções, Bem, mas há muitos outros países que também não cumpriram o tratado e que, portanto, nessa perspectiva também teriam que ver uma decisão das instituições europeias de aplicação de sanções. Nós estamos a viver uma situação que tem a ver com as eleições espanholas, de implicação direta. E, portanto, a mensagem interna é, para o governo do Partido Socialista, tenham lá calma porque senão vêm as sanções. Para o Partido Socialista e para os partidos que apoiam o Partido Socialista, tenham lá calma porque essas sanções são do governo anterior. Portanto, isto é um jogo do gato e do rato, que é mais para consumo interno do que para termos em conta numa perspectiva da realidade europeia. E na perspectiva espanhola é também para dar um segundo fôlego no sentido de se encontrar uma solução governativa, equilibrada e estável para o futuro. Portanto, ninguém com bom senso e conhecedor das matérias europeias e da afirmação dos diversos níveis de poder e de decisão na União Europeia acreditará que a União Europeia, tendo em conta a circunstância que o país vive, de mudança do governo, desta nova realidade, da saída que Portugal teve do programa de ajustamento, que vá imediatamente aplicar sanções, tendo em conta situações que até são exteriores à própria execução orçamental. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é uma discussão muito tonta da vida interna política e também das questões relacionadas com a União Europeia e que os jornais normalmente tratam em Portugal. Amanhã começa o Congresso do Partido Socialista. O que é que podemos esperar deste Congresso? Podemos esperar a normalidade dos congressos dos partidos de poder. E, portanto, sem grandes novidades. Podemos esperar talvez alguma alteração na estrutura dirigente do Partido Socialista, com algumas caras novas, que podem dar uma outra dinâmica e que não integrem os membros do governo e que possam ajudar o secretário-geral a formatar de forma diferente os anos que vêm. Podemos ter uma intervenção do secretário-geral e primeiro-ministro que toque os militantes no sentido de desmobilizar para as eleições nos Açores e para as eleições autárquicas. Teremos com certeza uma melhor explicação da solução governativa que temos e um esclarecimento da ação governativa que temos vindo a observar nos últimos 6 meses.
Teremos também, e necessariamente, as questões mais do dia, as questões das 35 horas, as questões da reposição dos rendimentos, as questões do investimento, isso também será tocado, mas este Congresso será um Congresso igual aos outros congressos quando o Partido Socialista está no poder, portanto será um congresso em que os dirigentes serão eleitos por uma larga maioria. Há, com certeza, neste Congresso também uma pequena minoria que irá fazer o seu trabalho de casa e irá contestar o funcionamento do partido, irá tentar mesmo promover alterações estatutárias que não terão qualquer sucesso, dada a diferença significativa do número de delegados. Mas este Congresso também tem uma inovação, é que é acompanhado de um conjunto de debates sobre os principais problemas que o país vive e também sobre o futuro do socialismo democrático e da social-democracia, o que faz também sentido para um conjunto vasto de militantes que gosta de uma discussão mais racional, mais ponderada e mais profunda sobre matérias que normalmente os congressos não tratam, porque os congressos também têm o seu lado de irmanação, de discussão, de convivência e de convívio que estas grandes iniciativas dos partidos comportam sempre, não é? Portanto, não espero deste Congresso, claro que nós vamos ter a intervenção de Francisco Assis, que é conhecida, e claro que nós vamos ter a intervenção do Sérgio Sousa Pinto, que também é conhecida, claro que há pequenos núcleos de militantes que têm grandes reservas sobre a atuação do partido em algumas das suas questões mais relevantes, mas no essencial não terá uma história que possa determinar o futuro do Partido Socialista com algum radicalismo ou com pouco sequer de radicalismo, portanto não teremos esses congressos. Ascenso Simões, muito obrigada pelas suas Muito obrigado. opiniões. Volto a contar Disponha sempre. consigo na próxima semana.